Hoje nós vamos conversar com os integrantes de um grupo que já faz parte do imaginário capixaba. Esse grupo nasceu lá em 1960. De lá para cá, muitos integrantes já passaram por esse grupo, mas a gente vai conhecer sua história, seu legado, seu propósito, a sua formação atual e tudo que esse grupo deixou para o nosso estado. Fica com a gente. Sejam muito bem-vindos, Gláucia, Márcio Isso. e Tony. Vocês fazem parte de qual geração da família Dapes? Que tal? Os anos 80, de 80 para cá, né? Esse grupo começou em 1960, quando quatro adolescentes, quatro jovens, né, se reuniram para formar o quarteto, lá em Barra de São Francisco, uma cidade que fica ao norte do Espírito Santo. E começou ali a cantar nas congregações, ainda de pés no chão, né, que muitos não tinham sapato, cantavam de chinelo, iam de bicicleta para as congregações, porque não tinham carro. Era uma turma que estava iniciando realmente. E ficaram 10 anos ali. Depois de 10 anos, eles se dividiram. Deram fim no quarteto porque eles tinham que sair para trabalhar, para estudar na capital, que é Vitória. E depois de um bom tempo, eles se reuniram aqui em Vitória, na Igreja Batista em Itacibá. Não foi isso? Onde o Daniel, que era o líder do grupo, ele era regente do coro da Igreja Batista em Itacibá. E ali ele encontrou dois componentes daquela época e resolveu voltar ao quarteto, Resgatar a história. resgatar a história, mas ficou faltando uma voz. Foi quando eu cheguei, naquela época tinha conhecido a minha gata aqui, e ali começamos a nos envolver com música, né? E ali foi o primeiro ponto de partida do reinício do Quarteto Daves dos anos 80. Agora, para quem está acompanhando a gente, tem uma história muito interessante sobre o nome da família Daves, a escolha do nome. Glaucio, conta pra gente de onde que veio a origem do nome. Essa história do Quarteto Dados, nós conhecemos a partir da vivência com o Daniel. Quando Daniel chamou o Tony para entrar no Quarteto Dados, a programação, além do Evangelho, da Palavra de Deus, das músicas cantadas, a gente ouvia a história do Dados através do Daniel. Então, hoje nós podemos recontar, né, até honrando eles como fundadores, e dar continuidade através de nossas vidas. Mas ele contava, que essa é a realidade, de que um dos componentes tiveram uma ideia, vamos fazer um acróstico. Então, pegou do nome Daniel, pegou a letra D. Do componente na época, que tinha um componente chamado Paulo, pegou a letra A. E do outro componente, Juvenil, pegou a letra V. E do componente Wilson, pegou a quarta letra S. Então, fizeram esse acróstico Davis. Então, algumas pessoas nos chamam de Davis, mas não é Davis, é Davis mesmo. Então, o quarteto Davis veio caminhando até uma certa altura, só que eu nasci num lar de meus pais cantavam coro. Lá em casa, a música sacra é de sobra, Deus derramou um talento assim muito grande no meio, e eu namorando com ele, eu tinha um sonho de cantar junto com a pessoa que eu casasse, que era ele. Então eu ficava assim, vendo o Quarteto Davis cantar, mas assim, meio me conformada, mas viajando junto e só assistindo. Comecei a ensaiar junto com uma das componentes, Rosana, também ensaiando, até que um dia surgiu a oportunidade. Eles precisaram de estar em duas igrejas ao mesmo tempo. Foi quando a gente pegou as músicas que a gente conhece na ordem do Daniel, vai lá e segura a igreja. E nós fomos lá para segurar a igreja com os corinhos que ele falou para a gente cantar. Nós cantamos os hinos que a gente ensaiou. E nisto, as outras igrejas ficaram sabendo
que as esposas cantavam. E aí o Quarteto Davos começou a dar espaço para a voz feminina, que no início era muito Isso difícil. jamais poderia acontecer na época, né? Ainda a gente está falando ali 1980, 90. 1980. Sim. Porque o quarteto ele jamais aceitaria voz feminina no grupo. Por ser um quarteto masculino e aquela coisa toda. As esposas participavam para passar nossas roupas, viajar com a gente, justamente. Para acompanhar a viagem. Então elas, na realidade, a gente ensaiava numa sala, numa igreja, e elas ficavam lá tocando violão, ensaiando um dueto do outro lado com uma das componentes. Mas a gente sabia que isso jamais iria acontecer, se elas fossem cantar. Justamente quando aconteceu isso. Eu achei interessante que você falou, eu me preparei, eu estava me preparando. Ou seja, você só estava esperando uma oportunidade. Ou seja, É gente, verdade. quem está galgando esse caminho de participar de algum grupo, que tem um sonho de participar de algum grupo, de integrar algum grupo, se prepare. É o conselho da Glaucia, se prepare, né? Verdade, A gente verdade. foi se organizando até, e foi uma oportunidade que a gente esperava, mas a gente não pedia. Ele sabia que a hora que ele abrisse a porta, a gente entrava. Então foi isso que aconteceu, mas tudo assim, diante de muito respeito pelo ideal deles, que o princípio deles era realmente só quarteto masculino. E assim, eu não entrei para poder quebrar isso. Tanto que até hoje a gente valoriza, tem que ter na família Davis o princípio que era o quarteto Davis. E assim foi com voz infantil. Hoje tem voz infantil, que é meu neto, Benjamin, o Joãozinho, vi que está conosco, e a Nawane, filha do Messias, porque nós sabemos o que a gente passou, o que nós passamos. Mas, por exemplo, nasceu Thaís e Tainá. Eu fiquei grávida de 2 meninas. Na minha cabeça, era uma coisa forte, assim, em transformar em família, mas tinha pouco acesso. Então, foi anos de convencimento, dizendo que, assim, nossa, vai ficar gracioso um quarteto sério, cantando hinos tradicionais, de repente, entra uma criança, a igreja vai gostar, vai abrir o leque. Foi difícil isso, mas enquanto eu também convencia, eu ensaiava as crianças. Eu ensinava a Thaís, ensinava a Tainá os hinos que elas poderiam estar cantando. Até que um dia, outra vez, como num momento assim, foi alguma coisa que a igreja estava movimentando criança. Aí o Daniel, para mostrar aqui que tinha criança da família delas também, chamou Thaís para cantar, que era uma daquelas dadas, né? E aí pronto. Aí disparou, as crianças iam cantar, a família ia cantar. E Márcia, como foi a sua entrada ali no grupo? Foi lá em 2001, lembro até hoje. Na verdade, o Davi já faz parte da minha vida desde criança, né? Assim como você falou relembrar, né? Algumas coisas assim. Já eu conheço o Davi desde criança, porque o Davi, o Tony, Glaucia, assim como os demais citavam o Davi na época, ia muito na minha igreja. Eu era bem mais novo que o João, e eu ficava vendo eles cantar assim, eu ficava apaixonado, ficava assim, deslumbrado quando via eles cantando assim, o grilo principalmente, que chegava pertinho da gente, fazia o grilozinho e tal. Isso aí mexia com a gente, trazia assim. E hoje, eu não imaginaria que estaria no Davis hoje, como estou hoje, há 25 anos. 5 anos. Foi numa programação na igreja de Santa Rita, havia um interesse do quarteto Davis em ter mais um novo componente para o segundo tenor, né, Tony? E nesse evento que teve na Igreja Batista de Santa Rita, um dos amigos nossos que estavam com eles na época, Tuta, comentou que tinha um rapaz da igreja que cantava também. E ali começou a nossa conversa, entendeu? Aquele bate-papo, e hoje estou aqui, 25 anos, nesse ministério maravilhoso. E tem sido uma benção, tá? Tem sido 25 anos, do disso, né? Mas vocês já estão há mais tempo, né? Não, mas E com certeza vocês têm histórias, tanto de eventos, como de testemunhos de pessoas, né? Em relação ao ministério de vocês. Vocês têm alguma, vocês conseguem lembrar para contar aqui pra gente uma história interessante que marcou vocês durante todos esses tempos, esses anos? Nessa jornada nossa de família Davis, a gente realmente não tem muita ideia do que Deus faz na vida das pessoas através da gente. Uma coisa a gente agora sabe,
que faz. E uma coisa boa foi a internet que trouxe isso para nós. Lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, tem depoimentos de pessoas que passaram a ser pastores, missionários, ministros de música. Algumas poucas vezes a gente encontrava com uns em alguma viagem que a gente fazia, mas hoje a gente sabe muito mais de história de pessoas que através da família Daves, também quiseram formar quartetos, formar grupos. Muitos grupos no Espírito Santo, muitos quartetos do Espírito Santo foram a partir do Daves. Hoje tem muitos grupos influenciadores, mas o Daves foi usado por Deus para influenciar muitas pessoas. E a gente fala que é a boa música. É música com mensagem, música transformadora, música inspirada por Deus. Não é qualquer música que vira lá o refrão e repete, repete, repete. É música com mensagem do início, meio ao fim, e que a gente vê pessoas replicando tudo que a gente cantou. E você falando assim, se a gente tem noção, não tem como mensurar. Quantas pessoas que têm esse tipo de testemunho para nos dar. E lembrando o que Márcio falou quando ele era criança, acho que eu coloquei aí até no texto, um texto assim que inspira muito a mim e a Tony, de que lá em Efésios, que a Deus pertence o querer e o efetuar. Não tem jeito. Nada é por acaso, nada é sua vontade. Se você quis servir um copo de água à pessoa, não foi você, foi Deus que usou você para servir o copo de água, porque se é Deus que nos inspira em tudo. O Quarteto Daves começou em 1960, nós não estávamos lá. Eu estava nascendo. Ainda bem. Eu estava nascendo, ele estava com 3 anos. Mas eu lembro como se fosse hoje, igual o Márcio lembrou de nós. O Quarteto Daves em Itacibá, eu era criança, e eles cantaram música de criança, e eu olhei e fiquei maravilhado com aquele quarteto. Era só homens, 4 homens, e um deles era o Daniel, e o outro devia ser o Wilson, o Juvenil, outra voz que eu não posso lembrar. Daniel Souza, Wilson, Modena Vieira, Juvenil, e a outra voz eu não me lembro. E eles cantaram música, cantaram o Rapaz Davi, foi lindo. Quer dizer, eu era criança. Daí a pouco, com 20 anos, eu estava no Quarteto Daves, que é a história de Márcio, que aconteceu da mesma forma. Então, assim, é nosso querer? Claro que não. É Deus movimentando os corações das pessoas, os interesses, os talentos, né, que ele coloca, que não é por acaso, que uma pessoa tem talento de estar louvando a Deus. E tem outra coisa também muito, muito importante, que eu acho isso muito importante. Nós não formamos grupo para fazer alegria. Foi acontecendo, dessa forma que nós estamos falando. Começou o Quarteto Daves, lá em 1960. Daniel conhecia o Tony. Já me conheci que eu era corista dele. Eu tinha 13 anos, já cantava em coral. Depois, com 14 anos, conheci o Tony. E essa história, deixa eu falar que ele é muito grande, né? Pela gente começou a namorar, noivar e casar. E deu os planos que eu tinha até a cabeça que eu ia cantar com meu marido, cantar para as filhas. Então, assim, toda essa história, essa evolução, isso não é um acaso. Tudo é plano, vontade de Deus. E cada pessoa que nós tivemos em nossas vidas até hoje, tanto que a gente fez uma festa de 65 anos de culto de gratidão a Deus, uma festa desejada quando fizemos 30 anos, 40 anos, 45, 50 anos, a gente nunca conseguiu isso, porque cada um foi para a sua vida. Tem alguns que faleceram, e de repente, assim, Deus nos deu essa oportunidade até de colocar os 2 fundadores, Daniel e o Wilson, no vídeo, que eles atenderam a gente mora no interior. No vídeo, o Juvenil veio presencialmente, e os outros componentes que já passaram nos anos 80 e 90. Foi uma festa linda. Mas o que a gente queria que eles vissem? O que a gente vê? Que todos eles se deixaram ser usados por Deus. Todos eles, assim como nós, até quando Deus fizer. Ou seja, existe uma junção de talentos, né, que Deus dá, mas existe algo maior por trás, que é Sim. justamente o propósito
que é servir a Deus através das músicas. Se as músicas de vocês são músicas autorais, a maioria é autoral, como é que funciona a composição? Tem isso da pedagogia através da letra das músicas também, né? Porque existem músicas que são mais congregacionais e existem músicas que são mais, dependendo do estado da vida, né? Assim, e vocês, a história de vocês em relação à música e à composição, como é que funciona no grupo? Nós temos 2 compositores. Eu sou um compositor e a Gláucia também. E a gente tem vivido essa experiência, né? De compor músicas que encaixa realmente na programação do Dadas. Uma música que fala da Bíblia, uma letra que vem da Bíblia, né? Que ali é riquíssima. A Bíblia é um livro que nos inspira em tudo. Então, nós tiramos da Bíblia e passamos para aquelas pessoas que talvez não tenham essa experiência de pegar uma Bíblia para ler. Então, a gente se preocupa muito com isso, entendeu? Nós temos uma música, por exemplo, Tempo de Nascer. Foi uma música que eu fiz quando eu ouvi aquele grupo americano cantar, e juntaram junto o Michael Jackson, aquela turma todinha. Eu falei, gente, que coisa linda essa música, né? Contando a história da África, né? Uma ajuda para a África, uma coisa assim. Eu estava lá em casa, assim, no terraço, falei, vou fazer uma música tão... 1987. 87, não assim, tanto daquele estilo, mas visando aquela coisa de solo, dueto, trio. Aí eu peguei a Bíblia e vi Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo dos céus e da terra. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, entendeu? E peguei papel e escrevi. E saiu o tempo, né? E é uma música que todo mundo, não tem como, todo mundo pede para cantar. Na época foi tocar em todas as rádios. Tempo. Tempo, olha só, gente, vocês já podem correr, depois que acabar essa entrevista, é claro, tem no YouTube, com certeza, né? Procura a música Tempo, eu vou fazer isso, eu não sei você, mas eu já tô curiosa aqui, porque eu também gosto muito dessa música que ele falou aí, que ele usou como exemplo, é uma música muito, muito legal, contém uma história legal, reúne pessoas, né, artistas bem legais pra falar sobre ajuda, né? Verdade. E não deixa de ser. As letras também Sonho. da família Dadas. Norteando as vidas. É uma preocupação que a gente tem até hoje, né? Já vem lá de 1960, né? De segmento de representar algo bonito, algo sadio para as pessoas ouvirem, né? Não fazendo comparações, né? Mas hoje tem muita coisa que a gente vê que realmente não segue essa linha de que a palavra de Deus cantada, né? Como a gente vê muitos cantores hoje aí. Eu achei muito interessante a Glass falou sobre as raízes do grupo. Ou seja, por exemplo, você gosta de manter essa questão do parteiro, De honrar. de honrar as A raízes. ideia principal. A gente tem um progresso, a gente evolui, existem novos ritmos, mas ser fiel Sim. a essa parte é muito Sim, importante, né? sim. Pro legado da banda Exatamente. de vocês, né? Do ministério de vocês. A gente não chegava assim, vamos quebrar tudo, vamos diferente. Não. Era cumprir tudo, porque a gente também tem a sensibilidade de entender que Deus, Ele está no controle. Não é o nosso querer, a nossa vontade, a nossa visão. Quando a gente se submete e pergunta a Deus, é isso mesmo que é esse caminho mesmo? E tem uma coisa maravilhosa, Deus sempre confirma. Ele não deixa a gente em dúvida. Quantas vezes nós estamos hoje completando 65 anos de idade, mas para mim é 45. Agora, 2026, se Deus quiser, é 46. E ele também na faixa dos 40 e poucos. Em todo tempo, Deus sempre definiu o que Ele quer. Até a gente achar que estava bom. Nós já, na nossa cabeça, nós dois, nós já achamos que a família W estava boa há muito tempo. Já fizemos muito, já viajamos bastante, já fizemos cada coisa incrível. Então já chega. Aí Deus chega de um jeito, de uma forma, falando assim para você, não é agora. Não é aí. Continua. Quantas e quantas vezes? 2025 foi um ano parecido assim. E de repente a gente termina, né, Márcio? Com aquela festa maravilhosa dos 65 anos. Mais pelo cansaço, né? É. Mais pelo cansaço. Mas Deus
na hora certa ele nos levanta. E voltando quando você perguntou sobre composições, ele é o que tem mais música. O Deus, assim, abençoou ele com muita inspiração. E essa do Tempo é uma das bonitas. E tem uma outra música que é Trombetas, é do Etonócio. Tem Juízo Final, Eu Conheço o Jardim, Salmo 139, que é lindo Passa uma das minhas demais. preferidas. Pois é. Vou ouvir também, gente. Isso, eu vou Salmo anotar aqui. 139, Perfeito, Família né? W, Salmo 139. Legal. Então, assim, tem uma inspiração muito maravilhosa que Deus derrama sobre ele. Eu tenho apenas 5 músicas só, né? Mas que também é conhecido na família Davos. Tainá, nossa filha caçula, tem música que é É Deus. É Deus, Deus. que foi feito assim num momento incrível de nossas vidas, de impacto, né, na saúde com ele. E então, assim, o Rubens de Souza, nos anos 80 e 90, ele compôs algumas músicas para o Davis, músicas lindas também. Então, enquanto ele estava aqui, ele está vivo, tá? Mas assim, enquanto ele estava aqui presente na família Davis, nós gravamos algumas músicas dele. A adoração foi assim, isso que foi no Lindíssimo, auge. Linda também, a Adoração Família Davis. Se quiser também anotar para você ouvir, você vai gostar. Agora, Tony falou uma coisa que é real. É real. A gente se preocupa com letra, com mensagem, com o impacto que vai dar nos corações. Mas aconteceu uma coisa assim diferente conosco em 2023. Eu estava caminhando ali na orla de Itapuã e de alguma forma Deus começou a falar no meu coração para a gente gravar Rios da Babilônia. E eu falei com o Tony, e eu falei, Tony, é isso mesmo, família Davos gravando Rios da Babilônia, que impacto que isso vai ser, Rios da Babilônia? Porque o Rios da Babilônia é o Salmo 137 na íntegra, o original. E só que aqui no Brasil ele foi mal entendido. As pessoas usaram em boates, em dança, em clubes. Então, Que foi gravado por grupos estrangeiros, foi né? gravado por um grupo jamaicano. Jamaicano, italiano. O compositor foi um jamaicano e depois um grupo, enfim, não eram daqui. E Deus assim, foi me confirmando tanto, e eu pensando assim, não vai ser esse não. Mas assim, só que, de certa forma, Deus não me deixou em paz. Não fiquei em paz até que reuniu família Dados. Falei, gente, nós vamos gravar Rios da Babilônia. E, graças a Deus, a gente teve certeza de que era para gravar Rios da Babilônia. E foi, assim, impactante, tá? Gravamos. Aí gravamos. Que o Então, ensaio assim, seja justamente para isso, para reverter essa imagem, né, Isso, negativa isso. da música, que não é o Perfeito. objetivo. E os comentários nas redes sociais é justamente isso que você falou. Sim. Gente, eu ouvi essa música com um grupo americano, mas hoje para mim é uma das mensagens mais lindas. Até que fim alguém fez algo bonito nessa música. Mas foi verdade. Porque assim, não foi uma versão, né? Foi cantada uma íntegra do jeito que ela está escrita no Salmo. Ela é Salmo 137 com Salmo 19, com o texto do Salmo 19. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja só em louvor a Deus. Então, tá lá no YouTube, já tá assim, quase chegando a 300 mil visualizações. De tão impactante que foi. Rio da Babilônia. Mas continuamos sempre, né, buscando a vontade de Deus e em tudo que a gente faz, inclusive das músicas que a gente canta. Que legal. Agora eu estou curiosa porque já faz muitos anos vocês permanecem nessa formação, mas já passaram algumas pessoas, né? Você saiu, é a vida acontecendo. Alguns têm outros projetos Sim. musicais, outros projetos profissionais. E como é que é essa sensação quando sai alguém? Nossa, É difícil. Partindo do princípio que ninguém saiu porque nós pedimos ou exigimos. E é interessante isso. Eu sempre friso isso. Nunca aconteceu de falar assim. Muito pelo contrário.
A gente sempre tentando segurar as pessoas. Mas cada um tem, né? Tem o seu destino e tal. Então, a gente respeitava isso aí. Porque assim, passa anos, entra ano e a gente, com aquele grupo, a gente sempre quer aquele grupo. A gente acha que é aquela turma. Mas coisa de Deus, eu tenho certeza que é coisa de Deus também. Acontece alguma coisa com a pessoa que ela tem o propósito muda. Muitos saíram para a faculdade, tem componentes que hoje são pastores no interior, saíram para o ministério, fizeram teologia e foram ser pastores. Outro teve um chamado de parentes fora do Brasil, agora mora nos Estados Unidos. Então, assim, cada um com uma história particular. Da nossa parte, a gente busca, assim, o maior recurso da pessoa não tomar aquela decisão. A gente dá Se puder várias... segurar, né? Isso, a gente dá várias ideias. E se fizesse assim, se fizesse dessa forma? Mas quando tem que ser, tem que sair, tem que ir, não fica. E eu penso que eu acho que eu iniciei isso para você, que o ministério que Deus tem para aquela pessoa naquele tempo. Naquele tempo. Ele vai falar assim: você vai fazer o ministério dos dados para dar continuidade nesse tempo. Então, aí o tempo termina e a pessoa continua. Agora, a gente fica assim um pouco apreensivo sempre. Eu penso que seja humano, não seja falta de fé. Quando a gente pensa no amanhã, hoje as crianças, João tá ali, você vê que coisa mais linda, João. João faz desenho do ônibus, João canta, tá aprendendo a tocar violão e faz vídeo cantando Hino Dados. Então, assim, o mesmo amor que Deus colocou no meu coração, no coração dele, no coração de Márcio, colocou no coração de João. Tá vindo também o Benjamin, Nawane, e a gente fica assim, com um desejo de que eles também tenham essa visão e essa perseverança de fazer essa obra, porque o dia de amanhã pertence a Deus. A gente não sabe até quando Deus quer que continue, mesmo tendo 65 anos de existência. A gente não sabe se Deus quer que chegue a 66, se Jesus vai voltar, né? Fala-se tanto agora está falando mais do que nunca que Jesus vai voltar. Então, a gente fica um pouco apreensivo de como que será essa continuidade, mesmo que a gente está visualizando a quarta geração, né? Eles são a quarta geração. Todos são cristãos, mas pertencem a algumas denominações diferentes. Uhum. Eu achei muito legal isso, que interessante. E como é que vocês lidam com isso? E já teve algum tipo de atrito em relação a isso? Tentando converter o outro para ele? Nós estamos, olha, nós estamos tentando, Salvação para mim. nós estamos tentando até hoje converter um presbiteriano, tá? Tá difícil. Agora, Sim, isso. Mas foi uma coisa também, aquilo que a gente fala de honrar o princípio inicial, a gente não tem noção de por que que Daniel pegou ele da Igreja Batista, acho que o Wilson e Juvenil da Igreja Batista, mas Paulo da Presbiteriana e um dos primeiros compositores do Davis, o primeiro e o segundo LP do Quarteto Davis foi Abner Antônio Caetano. E ele era da Casa da Oração. Então, assim, eu não sei se foi, como se fala, encontra amizade, que tem mais comunhão, ou se foi um propósito de mostrar as igrejas num quarteto só. Só que tem uma coisa, mesmo chegando até nós, esse tempo do Davis, isso acontece até hoje. A gente não fala assim, vamos na igreja batista, só tem que ser da igreja batista. Não. A gente pede a Deus que traga uma voz, que tenha o mesmo ideal, disposição e disponibilidade, né? Que precisa dos dois. Essa parte aí, a história é longa. interessante também, amor, que o Abner, até os 10 primeiros LPs, os oitavo LP, até o oitavo LP era a composição dele. Ele era da casa de oração. As mensagens que ele trazia eram mensagens, nós aprendemos muito com ele também, uma mensagem bem forte, né?
E ele era da casa de oração e fez parte desse grupo. Tem 3 anos que ele faleceu, né? Ou 2 anos. 2 anos que ele faleceu. E eu acho isso interessante, né? Ele é da casa de oração e estava cantando com a gente. Algumas vezes ele cantou com a gente. Mas era o compositor do Davis. Quando você mandava para a gravadora de São Paulo, por exemplo, o repertório, a pessoa falava assim, mas isso aqui vai vender? A gente Não é comercial. não é comercial isso. A gente falava, olha, a nossa preocupação não é que seja comercial, é que possa chegar ao ouvido das pessoas que gostam desse estilo de música. Vocês não têm um estilo de música de vocês? Vamos ver. E a gente ficou em cima e foi assim, muito bom, porque isso, na época, foi um sucesso. Só uma coisa, não foi só o Ao Aparecer e o Arco-Íris que foi a autoria do Abner, não. Não. Porque o terceiro foi Ao- Hinos que Encontram Gerações. Ao Aparecer, Arco-Íris, Criança 1, Criança 2, Jubilosos, isso tem mais ainda, é muita coisa. Eu acho que botar fóssil, porque assim, hoje a gente tem essa rixa, entre aspas, né, de algumas religiões com outras, né, com algumas denominações, né, inclusive dentro da igreja cristã. E eu acho que foi propósito justamente por aquilo que eu fiquei curiosa. 1960, 4 denominações diferentes, um grupo só. Tá. Temos costume de brincar, né? Que aqui no Davos nós estamos no céu. Tá o céu todo No céu. Porque temos o presbiteriano, tem Batista, tem Casa de Oração, tem o Sigmar que Motorista. viaja com a gente, Assembleia de motorista da Deus. Assembleia de Deus. Está com a gente uns 20 Então, tipo anos, assim, né? Uns 20 anos da Assembleia de tipo Deus. assim, nós estamos no céu. Exatamente, gente. No céu vai ter pessoas que a gente nem imagina que hoje É verdade. nossa, essa pessoa. Só, por favor, não façam acepção de facias, certo? Todos nós somos filhos de Deus e merecemos respeito e também ser resgatados e apresentar. Nosso objetivo aqui é justamente isso, através da música, através da pregação, é mostrar para as pessoas o nosso Cristo, o nosso Deus, né? Amém. Converter ninguém ou um prazer da nossa religião. Isso. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Pra gente, com paciência e respeito, mostrar aos outros a razão da nossa fé e da nossa esperança, né? E é assim que a gente vai caminhando. Pegando o gancho de Tony, Nina, nós gravamos LPs. Você não tem noção, nem tempo, nem me fez para saber o que é isso, o que era a família Davos gravar LP. A gente saía daqui, reunia, combinava, né, todo mundo, o dia certo. Eu trabalhava, eu sou aposentada, nós somos aposentados hoje, mas nós trabalhávamos, eram bancários. Vida de bancário não é fácil, muito pelo contrário. E a gente combinava e tinha que dar conta de ir para São Paulo, gravar, mixar. Ah, não, tem uma parte. Fazer a base, porque antes, gente, hoje é tão caro você contratar um músico, mas naqueles dias, olha como é que inverte as coisas. Naqueles dias, cantar com músico ao vivo era mais em conta do que você ter aqueles teclados maravilhosos. Era mais em conta ter um músico ao vivo, ali, perto de você. Aí depois inverteu. Aí agora aqueles teclados maravilhosos, aquilo é que era o chique. Foi depois dos anos 90. Aí agora, músico de novo, é um preço, né, significativo você cantar e um músico ali tocando para você. Então a gente tinha que, junto com os músicos, fazer a base. Aí passava o dia e noite fazendo base. Aí uma voz guia, era eu e um outro, às vezes eu e ele e outro. Daí a pouco vinha colocar voz por voz. Daí a pouco, mixar. Tinha que mixar, por exemplo, em 2 dias. Depois, masterizar. Depois que masterizar, Tudo mais difícil, tudo numa né? semana só. Fazer em 7 dias. Tudo numa semana Porque tinha que só. voltar para cada um Voltar ir para o trabalho, aquela coisa toda. Entendeu? Então, assim, o LP era um negócio assim. Se ficasse alguma coisa errada, ia ficar, porque não tinha Exatamente. como você voltar para refazer, não tinha como. Para você ter uma ideia, tinha hora assim que a gente acordava, a gente não sabia se era de madrugada ou se era tardinha. Você estava noivo que era em São Paulo sempre, hein? Porque a gente virava no estúdio
Quando a Thaís, que é a nossa filha primogênita, quando ela gravou, ela tinha 4 anos. Você tem ideia, ela estava dormindo no estúdio 3 da manhã. Antes, ela falou se queria dormir, então eu falei assim, só que tem uma coisa, quando a mamãe te chamar, você vai gravar, se combinar, ela convidada. Então ela dormiu, quando 3 horas da manhã eu chamei para gravar, por quê? Não tinha tempo para poder falar assim, um dia volta, não, nada disso. E nessa vida corrida de vocês, como é que é a agenda? Vocês trabalhavam, né, Tânia? Como é que era? Vocês tinham que viajar? Viajavam o Brasil todo? Já viajaram para fora? Se a gente viajar, Em 97, nós tivemos 20 dias nos Estados Unidos, né? Demos uma turnê nos Estados Unidos em 3, 4 cidades, né? Em algumas igrejas. Cantamos até em inglês, numa cidade, numa igreja americana. E, assim, a gente escolhia o tempo de férias, quando era uma época dessa. férias, feriadão. Pegar férias, feriado, os componentes se ajustavam nos seus empregos, trabalhavam um dia a mais, uma horinha a mais, e sempre foi assim, entendeu? Nós viajamos, teve ano que a gente viajava de janeiro a janeiro. Hoje, depois a gente viu que realmente alguma coisa tinha que mudar, tal, aquela coisa toda. Mesmo Bem, para os chegar filhos. até aqui, né? É, Para chegar até aqui com saúde. mas a nossa agenda, ó, Muitas letras estão. Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Nordeste. A gente também fazia campanhas assim, de recolher alimentos, ia nas farmácias, pegava remédio. Nós tínhamos um componente, Julião, que ele era pediatra. A gente entrava dentro do ônibus, tirava 15 dias, né, da nossa férias, entrava dentro do ônibus e pegava esse sertão da Bahia aí, parava naqueles lugares onde as pessoas viviam da água de latão mesmo, crianças. Ali a gente parava, fazia consulta, deixava remédio, deixava um pacote de arroz. A gente fazia esse tipo de trabalho também. Fizemos muito isso aí. Só que o tempo Mas bem organizado, dentro de um tempo, né, que Deus nos permitia. que era possível. Nessa época aí, a gente ainda não tinha filhos. Depois, quando vieram as meninas, nós tivemos eu e ele, um outro andamento da agenda. Hoje, já tem uma outra forma de agendar, porque a tal da disponibilidade, os empregos estão, assim, segurando muito as pessoas. O Márcio trabalha de escala, né? Então, assim, a gente tem que estar assim, Márcio, como é que você está hoje? Não sei o quê. Ele passa para a gente a escala, e aí que a gente vai também se mudando de acordo com o que a gente vai tendo na época. Isso que nós estamos falando de viajar, de gravar, de virar em estúdio e tudo mais, foi uma época que era possível a gente planejar e fazer. Muitas vezes, as meninas viajavam de uniforme, cantavam domingo à noite numa igreja, mas estavam cantando domingo à noite lá em Itabuna, um exemplo. Aí terminava cedo lá, elas de uniforme, dormia e o ônibus parava na frente da escola para deixar elas. Aí, e a gente ir direto pro banco. Nós dois. Então, a segunda-feira, assim, era daquele jeito, né? Esperando a noite chegar para poder descansar. Então, assim, sempre de acordo com cada época, cada década, cada situação. Que hoje, Fase da vida, né? cada Cada fase. fase, A é gente verdade. Deus foi nos moldando, nos ensinando também. Porque, assim, hoje, se a gente insistisse ser como a gente era, não ia dar. Não ia dar. Principalmente também eu estou no meu 65, ele com 68, então tem que ser diferente, pô. Vocês cantam todas as igrejas, todas Sim. as denominações, são chamados, não tem nenhum tipo Uhum. de Não. ressalva quanto a isso, né? Não temos lá. Tem um repertório para Não, todos. das igrejas, vocês eu tenho certeza, e É. eu tenho certeza que não tem nenhum tipo de. Mas as igrejas também não tem, né? Essa limitação, não. Vamos chamar a ovelha d'água, isso. Se aconteceu algumas coisas, como aconteceu, não preciso dos detalhes, a gente se molda, né? A gente respeita, né? Só os convidados, só a gente se molda o que eles estão, né, querendo, que é que, por exemplo, tem igrejas que as mulheres não usam, né, calça, usam vestido. Então, porque nós usamos roupas, vestidos e calças, se a gente tiver vontade para usar.
Então, tem essas coisas de vestimentas que a gente realmente tem que respeitar, né? E aí, Né? no- Não está nada tão É verdade. E qual é a fase atual da família TAPS? O que vocês estão fazendo? Quais são os projetos? Vocês estão se apresentando? Como é que está a agenda de vocês hoje? A nossa agenda tem uma pergunta que sempre acontece. E aí, vocês estão viajando muito? Então, o que que a gente faz? Nós, todos os anos, nós pedimos a Deus para escrever a nossa agenda. Nós estamos viajando e indo nas igrejas de acordo com a direção de Deus. Em 2025, nós cantamos todos os meses, mas não como cantávamos nos anos 80 e 90, que era o mês inteiro, que a gente não conseguia dizer não. Hoje a gente já, tipo, não, nós precisamos estar nas nossas igrejas. Nós somos da Igreja Batista Praia da Costa, Ostoival. O Márcio é da Igreja Presbiteriana em Alvorada, né? O Messias da Igreja Batista do Ibis, o Sigma da Assembleia de Deus. Então, assim, hoje nós estamos tendo, Deus está nos dando essa visão de mais oportunidade de também estar na nossa igreja, congregando e participando e sendo conhecidos, né? Porque às vezes a gente é membro da igreja e não sabe nem quem está lá. E hoje a gente tem essa oportunidade. Mas isso também a gente tem certeza que é de Deus. Para que a gente, muitas pessoas falam assim, lá o seu plano, vocês não podem parar. Não pode parar porque não tem um grupo, desculpa, gente, não estou dizendo que não tenha, isso é o que a gente ouve. Não tem um grupo que faz da forma que vocês fazem, mostrar o evangelho genuíno, cantar as músicas com letras verdadeiras e que fale o coração e que transforme vidas. Vocês têm que perseverar, vocês têm que ser eternos. Só que, né, a gente sabe que não é, né, porque somos humanos, mas a gente está buscando um jeito, né, que é tipo assim, devagar se não é longe, não é assim, né? Anda devagar, como diz a música, para ver se a gente, Deus ainda vai abençoando a gente de ser instrumento no mundo dele ainda mais um pouco. Nós temos lido, né, amor, Josué 13:1. Acho que é Josué 13:1, assim, meu que acho que é isso. E a gente até falou, será que isso aqui é para nós? Deus falando com Josué, falando assim, ó, você tá velho, mas tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para alcançar. Então, Deus falando isso com Josué, falei, meu Deus. Às vezes, Falou para Josué e para ela, tá? Para mim não foi, não. Sabe, mãe? e assim, será que é Deus falando assim que. Agora vamos ver que Deus está falando que a gente é velho, né, amor? Não. Mas será que Deus está falando assim, não, vocês não tem como parar ainda não. Então tem que avançar mais um pouco. Então a gente vai pela fé, vai tateando, né? Vai ver o que Deus vai conduzir. Mas a agenda está aberta. Temos programações e viagens, né, para ir. Tem planos de gravação. Nós estamos com o está indo para gravar. As crianças estão aí, nosso coração bate para incluir as crianças, porque inspiração não falta. Graças a Deus, menina, como que Deus nos inspira? Muitas vezes falta dinheiro. Às vezes falta o tal do patrocínio para a gente avançar. Mas inspiração, graças a Deus, Deus nos dá. E a Todos você os falou, dias. é muito importante não perder esse foco na comunidade local. Porque muitos cantores, muitos artistas têm essa agenda lotada, viajam muito, mas acabam perdendo essa conexão. Às vezes, até a conexão com Deus, ou seja, estão no automático, cantam no automático ali, não são músicas que eles comporam, ou seja, eles estão sendo artistas, mas não estão se vivendo a essência da comunidade local, de participar de ser discipulado, de ser direcionado. Isso é muito importante. Por isso que muitos acabam se perdendo. Se perdendo por quê? Porque está focado ali naquela fama, focado ali num propósito diferente. Ou seja, era algo poderia ser tão bom, né? Poderia converter muitas pessoas, mostrar a essência de Deus, testemunhar o amor de Deus, mas acabam se perdendo, focando em algo que não é tão importante assim, né? E essa relação de vocês com a comunidade local, essa conscientização é muito legal, né? E que outras pessoas, outros artistas também se conscientizem disso.
que tem que pertencer, tem que se sentir pertencente a alguma comunidade, né? Mas é isso mesmo. Menina, você tá falando uma coisa, vamos ver se eu consigo completar, que às vezes eu esqueço. Vamos ver se eu consigo completar. No início, quando eu te contei aquela história da família Dado no quarteto, no início, Daniel, eu acho que essa era uma das intenções, fazer o movimento do povo de Deus numa praça, que nos anos 80, lá no iniciozinho, o que Daniel fazia? O quarteto Daves, só homens, mulher não cantava. Eles agendavam, na manhã, ele agendava com várias igrejas da região, por exemplo, Manhuaçu. Ele agendava com a igreja presbiteriana, com a batista, com a casa de oração, todos, e cantava lá. Daí a pouco, ele marcava daquelas igrejas, no domingo à noite, estar na praça. Isso foi um trabalho de muitos anos. Enquanto E quando isso aconteceu, o quarteto foi ficando conhecido, mas também o evangelho disseminado naquela cidade. Aí tá. Aí veio até nós. O que aconteceu conosco? Diante disso tudo, muitas igrejas, muitos convites, e a gente não conseguia dizer não. A gente queria atender. Então, com esse intuito de não conseguir dizer não, a gente trabalhou muito. Trabalhamos assim, a exaustão. Viajamos até 31 de dezembro a gente viajou. Pra você ter ideia. Aí, agora, hoje, nós estamos nessa fase. A gente já calcula, a gente fala, pastor, vamos ver essa data? Vamos essa data reagendar. aqui, vamos reagendar? Hoje a gente já tem a estrutura para reagendar, para conversar. Então, assim, não tem como ser do ser humano uma coisa dessa. Porque lá no início, esse ajuntamento e semeando. E nós, daqui a pouco, sem conseguir dizer não. Hoje nós conseguimos programar mais descansados. Então, isso tudo eu fui pensando. Só um Deus estrategista para fazer uma coisa dessa, porque ser humano não faz. Só Deus para fazer a coisa dessa. Aí quando você olha para trás, nossa, eu não conseguiria fazer isso nunca. Então a gente fica assim, né? Maravilhar. E qual conselho vocês dariam para os jovens que estão querendo participar de algum sermão musical, querendo ingressar nessa vida? Buscar a vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus para a vida da pessoa. Estou no centro da vontade de Deus. Ser capaz. E que assim, eu tô falando muito. Eu mesmo tô achando aqui que eu tô falando muito. Mas eu não falava nada. Eu nunca falo. Eu falo, né, amor? Quando Daniel saiu, eu fiquei pensando, acabou. Porque Daniel saiu em 1992, né, amor? eu sempre falo o seguinte, Lembrei. oportunidade que eu tenho de falar, essa brecha, para mim, é maravilhoso. Porque quando o Daniel saiu, eu assumi o grupo. E minhas meninas, Tainá, fala, pai, agora é você que vai falar, tal. Falei, minha filha, eu não sei não, tá? Sua mãe gosta. Olha, como começou lá atrás, que ela se posicionou, a gente cantando na igreja, ela já estava em outra igreja cantando, falei, isso não vai dar certo isso. E aconteceu que hoje só ela que fala na família Davi. Acho que é só ouvindo. Né, Márcio? Olha, viu, pai? Bota a voz. Ela, com certeza. Mas assim, eles mesmos, não sei se você nota, muitas vezes a gente fala para eles, querem, falei, claro, isso é mais uma brincadeira. Mas eu até esqueci o que eu ia falar. É o conselho. Mas ela Aí, conselho para os jovens, isso. Bem lembrado. Eu era, não, gente, é sério, eu era tímida. Eu não falava nada. Eu pensava, meu Deus, o que eu vou falar? Então, começou a chover, mas eu ganhava de presente, muitas pessoas, pastores me davam. Lá em casa, né, amor? Eu tinha cada livro maravilhoso, não de oratória. Livro de experiência, tipo assim, História de Neemias, que é maravilhosa. Um livro chamado Proclamar, aquele livro assim, abriu um horizonte da minha vida, que é a história de um pastor dos Estados Unidos que queria fazer o Clube dos 700, não sei se você sabe dessa história, é verdadeira, e o Clube dos 700 era para fazer uma TV,
e ele não tinha dinheiro para fazer a TV, e ele brigou com a família, só a esposa que está do lado dele que dá apoio. Então, assim, foi abrindo horizontes e me dando confiança e capacitação de Deus a capacitação. Então, então seria isso, buscar a capacitação de alguma forma, né? E ter sensibilidade de aprender a agregar, aprender a respeitar demais, aprender a enxergar as pessoas. Porque às vezes a gente fica assim tão focado em alguma coisa, que a gente não vê as pessoas à volta. Então eu tenho que enxergar as pessoas que estão conosco e, e realmente ver mesmo a vontade e a direção de Deus. E ter coragem de botar o pé, né? Porque o que que ele falou com Josué? Bota o pé que a água vai se abrir. Então, assim, ter essa visão e essa coragem, de pôr o pé e ver Deus fazer as maravilhas. Porque Deus faz. Muitas vezes a gente olhou para um lado e para outro. Foi quando, um exemplo pequeno, no nosso ônibus, nós tínhamos um ônibus 6969 e explodiu o motor dele, né, amor? A gente estava indo para Maringá. A igreja toda esperando a gente. No meio do caminho, lá em Ourinhos, explodiu o motor. Então, nem Maringá e nem saindo do asfalto. Ficamos ali. Eu sei, assim, que Deus foi nos dando direção, ele telefonou para a igreja e sem R$ 1 no bolso, nem sei que dinheiro que era naquela época. Conseguimos um ônibus escolar, né, amor? Que levou até um lugar. Depois um outro ônibus que nos levou até a igreja. Chegamos lá, a igreja lotada, esperando a gente. E o pastor falou assim, o que vocês querem? A gente quer um lugar para trocar de roupa sem banho, sem levado. Botar o uniforme, passar um batom. Tomamos um café Aí rápido. pedi um café com pão, por favor, que a turma tá sem comida. A gente não tinha almoçado. E a gente tomou aquele café, passei o batom, botando o uniforme, fomos cantar e foi maravilhoso. Muitas Nosso maior, conversões, 37 conversões naquele dia. E Deus De depois. famílias vindo à frente. É uma coisa assim. É a resposta de Deus, né? E depois disso tudo, o pastor consternou com a história, organizou as igrejas de Maringá-Toba, e as igrejas juntaram lá e acertaram no todo. Nos ajudava a pagar o motor do ônibus. Então, sim, Deus faz. Você, Márcio, qual conselho você daria que esses jovens que estão querendo participar? Entrando nesse gancho da Glaucia mesmo em relação a isso, está mesmo sendo a vontade do Senhor, né? E está com os ouvidos, entendeu? Com os ouvidos e com os olhos atentos àquilo que o Senhor tem colocado para eles, entendeu? Assim como eu falo, né? Lá atrás, há 25 anos atrás, eu jovem entrando no Davis. Jovem entrando no Davis, eu estou até hoje aqui. E sempre assim, com o coração entregue à vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é acima de tudo mesmo, né? Entendeu? Quando você faz isso, pode ter certeza que o mar se abre, tudo acontece. Entendeu? O Márcio, ele dirige o ônibus, é mecânico do ônibus. Esse cara é um formidável. Qualquer problema que tem um ônibus, ele não tem curso mecânico, não tem nada. Ele resolve o problema assim, sabe? E é barismo. É barítono, é segundo tenor, se precisar. É um cara assim, completo na família Davis. Completo, completo. E a gente agradece muito a Deus por ter ele, a Poli. A Poli é a esposa dele, né? Que tem certeza que está em oração, uma hora dessa. João está vindo aí assim. Nova geração. A gente precisa, aquele menino ali, a gente precisa segurar ele. Mas ele quer tanta coisa, né, no Ministério Davis, que ele faz, é um negócio impressionante, entendeu? A família Davis é composta Tony, né, que é o presidente, né, eu, que estou na liderança junto com ele. Eu vou falar antes dele, porque elas são mais novas que ele. Mas no Davis elas são mais velhas que ele, porque nasceram no Davis. Então é a Thaís, que é a nossa primogênita, a Tainá, que era minha caçula. Aí, né, tem se vê os Henrique. Aí veio o Márcio. O Henrique é nosso genro, que é casado com a Tainá, pai do Benjamin, nosso neto.
Aí vem o Messias com a Eliana, a Nawane, que também tem 9 aninhos, e o Naum, que é filho deles, que tem 19 anos. E Faustinho, que é o baixo, e o Sirimar, que é o motorista. Então, esses são os componentes da família Daros atuais. Alguém ele falou assim, e um dia aí no Instagram, falou assim, nossa, só tem componente 9. Aí, ele tem 25 anos, o Messias tem 17 anos de idade. Então, assim, nesse quesito de novos de tempo, não tem mais não. Agora, gente, para a gente finalizar aqui, o que que vocês definiam como o propósito da família Das? O propósito é cumprir o querer e a vontade de Deus. Porque se fosse do nosso querer, a gente já estava assim, dizendo que fizemos de tudo. Fizemos muita coisa assim, né? Fizemos assim, o instrumento de Deus, né? Fizemos, eu fiz. Deus nos usou em muito. Então, é continuar cumprindo o que Deus quer. No nosso coração ferve de muitos desejos, de muitos planos, mas ao mesmo tempo se acalma, porque a gente tem certeza que Deus vai à frente. Porque quando Deus vai à frente, ó, lá à frente, quando você olha para trás, você vai falar assim, é do jeito que eu queria. Então, é continuar deixando Deus conduzir. Muito embora a gente tenha esses planos que eu falei, né? De gravação, de nova compra de instrumentos, que nossos instrumentos já estão antigos, de aparelhagem de som, estão antigos. Alguns propósitos que a gente tem vontade, eu tenho assim, um sonho para a família Daves, fazer pequenos textos cantados, porque as crianças precisam memorizar os versículos, né? Elas precisam memorizar, porque como que eu vou saber que Deus está falando comigo se eu não conheço nada da Bíblia? Então, se eu começo a conhecer da Bíblia desde criança, depois, quando vier a memória, eu já posso entender que Deus está falando comigo. Então, a gente também se preocupa muito com essa geração, de Deus falar com elas também. Porque a gente não busca ouvir a voz de Deus, a gente não vai tateando de alguma forma. Não é buscando profecia, mas buscando entender, não, Deus está falando aqui, não, Deus não está falando. Não, mas ele trouxe a minha memória isso, então é que eu fui tomando. Isso de acordo com a agenda, com hinos, viagem, né? Escolhas, pessoas, né? Olha, são muitas, muitas histórias. Qual história, ou qual situação, ou qual recado, mensagem vocês gostariam de frisar aqui, que a gente não conversou, né, que a gente acabou não tocando no assunto, porque vocês são especialistas, assim, em família Arábias. Eu tô aqui só conhecendo vocês, né? Então, tem alguma coisa que vocês gostariam de frisar, que vocês gostariam de destacar antes da gente finalizar? Ou a gente conseguiu falar um pouquinho sobre tudo? Quando nós recebemos um convite, a gente precisa entender muito bem o tipo de convite que a gente recebe. Porque lá do outro lado existe a vontade de ter a família Dados, sabe? E nós já tivemos experiências profundas em relação a isso. Quando certa vez uma igreja ligou para a gente, vou contar rápido, você entendeu o que eu quero dizer. Numa terça-feira, Tony, a gente tinha um trabalho marcado na Bahia, e o pastor ligou, olha, eu sou o novo pastor da igreja, o outro pastor saiu, e a gente quer cancelar o trabalho, a igreja está muito triste, porque conhece vocês, a gente não tem como trazer vocês aqui. A igreja financeiramente não tem como, teve vários problemas e tal, e meu irmão nos perdoa, e a gente não tem, a gente tem vontade de ter vocês aqui. Isso uma terça-feira. Quando foi na quarta-feira, eu reuni o grupo e falei, gente, esse trabalho é de Deus, não é nosso. A igreja não tem condições de nos levar. Vamos pegar isso aí, vamos enfrentar isso. Vamos levar o grupo para a Bahia. Quando foi que eu liguei para o pastor, se preocupa apenas com o combustível, eu falei para ele. Que a alimentação a gente fica nas casas, não precisa nos dar oferta, nada. Só com combustível de ida. Na volta a gente tinha realmente, guardadinho lá. E chegamos de manhã na igreja, no sábado, a igreja estava super lotada, esperando a gente, 9 horas da manhã. Um trabalho maravilhoso. 2 vereadores se converteram no trabalho. Sabe, não tivemos despesa de nada. Estou falando isso,
para as pessoas analisar realmente o que Deus quer através disso, né? A palavra de Deus ela é muito importante. Quando Deus atua, você não tem problema nenhum. Você não tem problema nenhum. Quando você se coloca nas mãos de Deus. Então, o recado que eu dou para quem está começando hoje, não olha isso assim, com tanta gana de mídia, de dinheiro, sabe? Porque se for de Deus, se você estiver nas mãos de Deus, Ele vai fazer acontecer. O Davis é um grupo que não vive assim de tanta mídia. A gente não investe em mídia. A gente não investe em hotéis luxuosos, nada. Não somos contra, sendo sincero. Eu acho que cada um tem que receber, né? É o seu trabalho e tal. Pessoas que vivem disso, né? E o Davis é um grupo que já vai para 65 anos, mas em cima disso aí. Oportunidade de ter na nossa casa um empresário, nos reuniu uma vez, vocês vão viajar, fazer 30 shows por mês, vocês vão viajar de avião, vocês estão viajando de ônibus, problema de ônibus na estrada. Ele veio nos oferecer isso, mas educadamente a gente falou, não, mas isso aqui é um ministério diferente. O ministério que Deus nos trouxe até aqui vai nos levar da maneira que nós somos. Não temos nada contra quem faz isso de outra forma, mas o Ministério Davis é isso. É a família, é trazer as pessoas, é ter essa turma nova que está indo agora. Entendeu? Também tem Aproveitando esse gancho do Tony, lembrando também que nós componentes, nós não vivemos, entendeu? Nós não vivemos da música, entendeu? Cada um tem o seu trabalho, tem professores, contadores, tem programadores, então nós não vivemos da música. Então todo esse cuidado foi sempre do Senhor, foi sempre Deus cuidando, entendeu? E já o ministério, sim, o ministério ele precisa de ajuda, precisa de apoio e tudo mais, mas nós, componentes, nós não vivemos da música para isso. Deus sempre proveu, sempre foi gente empregada, nunca foi desocupado ou sem função. Por isso que eu falei sobre disposição e além disponibilidade, porque a gente, como por exemplo, a gente quer muito Márcio, o João e a Poli junto conosco, então vamos negociar. Ele vai falar, Gal, hoje eu não posso ensaiar, não posso, então vamos ver com a igreja aqui o que a gente pode estar fazendo para estar todo mundo. Só que tem uma coisa diferente. Tony falou uma coisa. Nós não temos voto de pobreza. A gente não é o grupo para passar necessidade. A gente quer dizer o seguinte, que na necessidade Deus provê. Mas muitas vezes as pessoas nos ajudam e nos ofertam até com boas ofertas. E ela só chega na hora que a gente tem que executar alguma coisa. Por exemplo, nós estávamos lá na Bahia, e esse ônibus que a gente está agora, 93, a história do ônibus não é outra entrevista aqui. É outra entrevista. O ônibus estourou o pneu. A gente olha só que história. A gente ia fazer uma viagem com 16 horas, a de viagem durou 24, né? 24 horas. Por quê? Porque quando nós chegamos em Itabuna, teve um desvio imenso. E esse desvio era chão, mas aquele chão terrível, perverso, do ônibus tremer. 3 horas de estrada. 3 horas de estado de chão assim. Então, assim, o ônibus ficou num estado terrível, de poeira, de barulheira e tudo mais. Aí, quando pegamos o asfalto, explodiu o pneu. E a internet tem essa bênção. A gente tem o Instagram, nesse momento. Aí Thaís foi e filmou ali os meninos trocando pneu. A gente queria mandar também para a igreja, que nós estávamos atrasados. A igreja esperando, nós esperou a gente para almoçar. A gente estava sem almoço e não tinha como chegar na igreja para almoçar. Nós chegamos lá, faltava 1 hora para o culto, pra você ter ideia. Outra vez. Aí, mas isso aqui, só explicando, não acontece sempre não. Isso que nós estamos contando hoje é 30 anos depois. Aquela história lá de Ourinhos foi em 1990. Essa história que eu estou contando agora foi agora em 2025, tá? Muitos anos depois. Aí o pneu estourou, Thaís gravou ali, mandou para a igreja e botou no Instagram, né? Colocando assim. Imaginou que não nessa história. Menina,
muitas pessoas, assim, consternaram com a nossa história. E assim, e tem uma coisa, por exemplo, a gente combina com a igreja. Ó, isso aqui é a despesa, os custos da viagem, porque a gente toma café de manhã, né, na estrada. Então, eu e Tony não temos salário para pagar o café de todo mundo. Então, a gente pede à igreja, ó, eu vou incluir isso, é o café da manhã, é o combustível, é o motorista, né? Numa viagem dessa são 2 motoristas. Então, o dinheiro já estava contado. Não tinha um dinheiro, se estourar o pneu, não tinha. E aí Deus foi uma pessoa, foi e mandou uma mensagem lá no direct, e falando bem assim, ó, vou mandar um dinheiro aí para vocês trocar o pneu. Sim, então assim. E aí o dinheiro que essa pessoa mandou não comprou um pneu, não, nós compramos 2 pneus. Então, assim, essas coisas Deus faz assim muito conosco. Então, assim, em cuidado. Então, eu quero deixar claro, nós não fizemos voto de pobreza, não. A gente gosta de coisa boa também. As igrejas nos hospedam muito bem hospedados, né? A gente conversa porque esse aqui é trabalho de escala, né? Sai do trabalho, a Thaís, a Tainá, Henrique, todo mundo, Messias, sai do trabalho. Aí para chegar lá e dormir no chão, como antigamente dormia, Gente, muito obrigada. Eu amei conhecer a história de vocês, a história da família de vocês, né? E queria que vocês se despedissem do nosso público, né? Eu tenho certeza que eles vão amar conhecer um pouco mais de vocês, resgatar. Para quem já conhece, está resgatando, né, a história. Se despedissem do nosso público. A gente quer agradecer à Revista Comunhão, essa revista que tem nos acompanhado muitos anos, sabe? Acompanhado mesmo. Ele tem feito trabalhos com a gente através da revista. Lá em casa eu tenho uma pilha assim, e cada ano a Comunhão fazendo um trabalho com a gente. Isso é muito bom. Fé de Deus. E que Deus possa abençoar vocês. Continuar, né, essa jornada aí que vale a pena. Nos ouvir e ouvir outros, né? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tá? Vocês continuam sendo bênção, né? Sim, esse canal de bênção na nossa vida e também na vida de música, né? Que acompanham vocês também, né? Nas redes sociais. a gente estava falando aqui do início, do Davis, a gente não tem ideia se lá no início, Daniel, Marlene, o Wilson, Juvenil, se eles tinham uma ideia de mensurar aonde o que estava no coração deles, de louvar a Deus, de servir a Deus, ia chegar. Então, se chegou até aqui, além de Deus, porque é Deus que nos trouxe até aqui, é porque a gente honrou o desejo deles de também vir louvando a Deus. Então, o que a gente pode deixar de recado é que honrem a Deus e respeito também ao projeto das pessoas que querem honrar a Deus. E dizer que uma vez eu encontrei uma pessoa no Rio de Janeiro que veio nos abraçar e falar assim: hoje eu vim abraçar e conhecer a família Davis, que eu oro há 8 anos e eu não conhecia. Então, aquilo assim me deixou muito, muito, muito alegre. E o que eu posso pedir, além de agradecer a Revista Comunhão por esse momento, é que orem por nós. É muito bom saber que tem pessoas que oram por nós. Para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada. E acompanhe a gente nas redes sociais, @oficialcomunhão e no nosso portal. Até a próxima!